Olá, alunos! Essa é a nossa disciplina de avaliação psicopedagógica na educação infantil e no ensino fundamental. Nós vamos começar essa aula, falando do módulo 1. Eu dividi a disciplina em 3 módulos para que ficasse mais fácil o processo linear de aprendizagem. E aí, neste primeiro módulo da disciplina, nós vamos trabalhar os processos de ensino e aprendizagem e as suas teorias, dividido em 2 aulas. Então, essa aula vamos falar sobre os processos de ensino e aprendizagem somente, o que é a aprendizagem, como ela funciona dentro da sala de aula e como podemos trabalhar isso da melhor maneira possível. Nós vamos usar basicamente nessa disciplina toda um único livro. Eu coloco algumas referências adicionais, mas a base seria esse único livro, que é os processos de aprendizagem e seus transtornos. Eu vou disponibilizá-lo em PDF lá no módulo arquivo, conforme os capítulos que forem sendo necessários para o embasamento teórico desta aula, como revisão bibliográfica. Então, a princípio, o processo de ensino-aprendizagem é o nome complexo de um sistema de interações comportamentais entre o professor e aluno, mais do que ensino e aprendizagem, como se fossem processos independentes das ações humanas, aos processos comportamentais que recebem o nome de ensinar e aprender. Então, ensinar é um comportamento e aprender também é um comportamento. E eles não são processos separados, porque sempre que alguém ensina, a ação de ensinar requer que alguém aprenda, ou que alguém esteja ali na função do aprender. E na função do aprender requer também que esteja alguém ali na função do ensinar. Então, são ações, são comportamentos, processos interligados, e neste caso, como nós estamos falando do recorte do ensino infantil e do ensino fundamental, então a gente está falando da educação escolarizada, a gente vai falar dos processos de aprender dentro da sala de aula, de ensinar e aprender no contexto professor e aluno, porque a gente aprende em vários contextos da nossa vida, com todas as relações sociais, com todas as relações de aprendizagem, desde os nossos pais, os primeiros contatos, a família, e depois na instituição social que é a escola. Mas a gente vai usar esse recorte da escola a princípio. Então, deixa eu tirar minha tela da frente. Aprendizagem é um processo pelo qual as competências e habilidades, conhecimentos ou valores são adquiridos ou modificados como resultado de um estudo e experiência de raciocínio formal e observação. Como eu estava dizendo, na nossa vida a gente aprende desde o nosso nascimento. Então a gente aprende a engatinhar por instinto, por necessidade, por estímulo. A gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a usar a internet, a ler e escrever. Todos esses processos dependem de alguém nos ensinar, de alguém nos estimular, e a velocidade desses processos vão depender de quem ensina e do tempo dedicado ao estímulo desse ensinar. É frequente o uso de substantivos ensino e aprendizagem para fazer referência aos processos de ensinar e aprender. Raramente fica claro ao que essas palavras se referem, ao processo que essas palavras se referem, que não são coisas estáticas ou fixas. Como eu disse a princípio, ensino e aprendizagem não são substantivos, eles são verbos, eles são ações, elas são comportamentos complexos, que diz sobre um processo, não sobre coisas isoladas, estáticas e fixas. Então, não existe o substantivo ensinar, ou o substantivo ensino, ou aprendizagem. Tudo isso está relacionado ao verbo, à ação e ao comportamento das pessoas envolvidas, dos sujeitos envolvidos. E para que o processo de desenvolvimento seja humanizado, adaptado, ele precisa considerar, então, o tempo, os aspectos relacionais, biológicos, contextuais e culturais dos educandos. E aí, então, a gente está falando de um processo de ensino-aprendizagem desses comportamentos de forma humanizada e adaptada à necessidade dos alunos, à necessidade dos indivíduos, à necessidade dos sujeitos. Então, considerar isso tudo tem que levar em consideração aspectos biológicos, qual é a parte fisiológica desse indivíduo, ele está dentro do aspecto da curva de normalidade.
ele tem alguma defasagem biológica que vai dificultar o processo, porque todo ser humano é capaz de aprender. Como ele vai aprender, como ele vai se desenvolver, como se dará esse processo, vai depender desses contextos biológicos, culturais. Ele foi estimulado, ele foi incentivado, ele frequenta a escola desde quando? Ele é um indivíduo que tem um apoio, um respaldo do seu lugar de origem. Ele tem contextos que o favorecem, ele tem contextos que o dificultam. Essas coisas têm que ser levadas em consideração para se garantir o processo. Senão, a gente vai falar como uma educação bancária e não vai haver um processo relativo, humanizado, adaptado e individual. Então, para análise e compreensão do desenvolvimento das pessoas, vamos considerar, a princípio, neste contexto, educação escolarizada, 3 elementos importantes, que são o campo interativo, né, a interação entre o sujeito educador e o sujeito educando, no contexto sala de aula. Esse campo interativo é o que diz respeito a como vai haver o processo, quais são as regras do processo, qual é a estrutura social desse processo, onde, como, com quem, com quantos. Todas essas coisas são levadas em consideração para os processos de ensino-aprendizagem. No campo individual, os aspectos psicobiosociais de cada indivíduo, que é o que eu disse. Cada indivíduo tem uma história de vida, um aspecto fisiológico, biológico ou não, que vai dificultar ou não o processo dele, o tempo dele, que a gente vai falar do tempo, e que vão permitir que esse indivíduo possa atingir o seu potencial de aprendizagem. Existe uma frase muito conhecida politicamente que é: ninguém aprende com fome. Isso é um contexto cultural, é um contexto social, é um campo interativo, né? Se esse aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, uma disforia, uma dislexia, uma disritmia, o que seja lá o que for que ele tenha, né? Um espectro autista, todas essas circunstâncias biológicas, individuais, também vão afetar o processo dele, do professor e dos demais colegas de turma. Eles vão todos ser influenciados por isso, porque aí a gente vai cair no tempo, que cada indivíduo aprende num determinado tempo, e ele pode variar as suas perspectivas de aprendizagem dentro desse tempo. Então, todo ser humano é capaz de aprender? Todo ser humano é capaz de aprender. Todo educando é capaz de aprender? Todo, considerando esses 3 aspectos. E lembrando que cada um vai ser um processo individual. Numa classe com 30 alunos, 40 alunos, os processos serão individuais, que podem ser trabalhados de formas coletivas, devem, né, ser trabalhados de forma coletiva, mas pensando que cada indivíduo se desenvolve de uma maneira muito específica, muito individual. Então, para a psicologia, existem diversos fatores que nos levam a apresentar um comportamento que antes não apresentávamos, como o crescimento físico, as descobertas, as tentativas e erros e o ensino, né? E ter esse sujeito na função de ensinar. São muitas as questões consideradas importantes pelos teóricos da aprendizagem. Portanto, a psicologia trabalha com 2 grandes correntes no campo de aprendizagem, que são as teorias do condicionamento e as teorias cognitivas. A gente vai falar das teorias de aprendizagem daqui a pouquinho, mas é importante pensar que aqui é o aspecto psicológico, né? É a visão da psicologia sobre a pedagogia. Então, a gente vai falar de teorias de psicólogos que estudaram o desenvolvimento a partir desses condicionamentos. Aí a gente tem os comportamentalistas, né, que vão falar de condicionamento, então onde o indivíduo ensina, o outro aprende, se condiciona, se muda um comportamento pré-estabelecido. E as teorias cognitivas de desenvolvimento, que são o que o indivíduo constrói cognitivamente de acordo com o seu desenvolvimento individual e a sua subjetividade. Vou tirar aqui da frente de novo. Então, teorias do condicionamento são as teorias que definem a aprendizagem pelas suas consequências comportamentais.
e enfatizam as condições ambientais como forças propulsoras da aprendizagem. A aprendizagem é a conexão entre o estímulo e a resposta. Completada a aprendizagem, o estímulo e resposta estão de tal modo unidos que o aparecimento do estímulo evoca as respostas. Então, aqui a gente está falando sobre a visão de condicionamento, os comportamentalistas, que começa lá em Skinner com a análise do comportamento. Ele vai dizer que todo comportamento está respaldado numa tríade, que é estímulo, resposta e consequência. Você recebe um estímulo para aquele comportamento, você tem uma resposta para aquele comportamento, essa resposta vai gerar uma consequência. Essa consequência pode ser positiva ou negativa. E nessa consequência, ela vai reforçar aquele estímulo, né, para que toda vez que ele apareça, o indivíduo repita os comportamentos, e é assim que ele aprende, de acordo com os comportamentalistas. Então, quando uma criança aprende a dar um laço no sapato, ela saberá dar um laço em presente, em vestido, em fita, ela sabe dar o laço. Então, o estímulo, ela precisa aprender a amarrar os sapatos. É uma necessidade, é o estímulo que ela vai ter. Vão ensiná-la a amarrar os sapatos. Seja o pai, seja o professor, ou seja qualquer pessoa que cuide dessa criança, vai tentar ensiná-lo a este comportamento de amarrar o sapato. Estimulado a este comportamento, ele vai ter a resposta de saber esse comportamento. E as consequências serão que ele vai aprender a dar um laço em qualquer coisa. Toda vez que você pedir para ele dar um laço, ele vai, de acordo com o estímulo que ele teve, né, da maneira, com o método que ele aprendeu, aprender, né, a executar o ato de dar o laço no sapato. Então, exige um educador, exige alguém que ensine um método para que se aprenda, e depois de aprendido, o comportamento pode ser generalizado para outras necessidades e estímulos que essa criança vai receber. E aí, então, né, aquilo são as bases dos condicionantes, dos comportamentais, dos comportamentalistas. Todo comportamento é aprendido com um estímulo executado. Uma vez executado, aprendido, assemelhado, ele pode ser generalizado e utilizado de outras maneiras. E aí a gente vai para as teorias cognitivistas, teorias que definem a aprendizagem como um processo de relação do sujeito com o mundo externo. Então, é de dentro para fora, e que tem consequências no plano da organização de conhecimento interno, como você processa isso internamente e de forma individualizada, levando em consideração a subjetividade do sujeito, porque ela requer um desenvolvimento de pensamento abstrato. Então, a aprendizagem aqui, para além de uma coisa concreta, você pegar, né, o lacinho, lembra do lacinho, faz o coelhinho, faz a orelhinha, você requer uma coisa um pensamento mais abstrato, um pensamento de desenvolvimento que depende do tempo. E aí, quando a gente vai falando dos autores, das teorias, é o principal modo de aprender do Piaget, requer uma etapa de desenvolvimento específica. Os cognitivistas acreditam que tudo tem o seu tempo para aprender. Você não vai aprender uma coisa antes da outra, tem que ser construído de acordo com a maturidade de desenvolvimento do sujeito. E aqui, como exemplo, a gente tem a ideia do quebra-cabeça. Quando a criança está montando o quebra-cabeça, ela pega a pecinha e ela percebe aonde aquela pecinha vai, sem ninguém precisar dizer para ela. Ela vai criar um método dela interno de montar aquilo, ou visualizando a imagem na cabeça, ou entendendo pelas cores, qual cor se assemelha com qual cor, ou simplesmente na tentativa e erro, mas ela vai fazer isso de uma maneira mais individualizada e requer conhecimentos prévios e maturidade. Não dá para você dar um quebra-cabeça para uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e achar que ela vai montar 100 peças assim, de uma maneira fácil. Ela pode até na tentativa e erro conseguir com muito estímulo, mas isso requer uma maturidade que uma criança de 2 anos não tem. Agora, dar o laço já é um comportamento que pode ser aprendido mais
mais cedo, né? Mas também requer uma coordenação motora fina e um nível de desenvolvimento psicomotor. Então, a gente tem que levar em consideração que essas duas teorias, elas não são opostas, elas podem ser complementares, elas podem agir juntas, né? Essas vertentes, eu não vou chamar nem de teorias, vou chamar de vertentes, porque dentro dessas vertentes tem vários subteóricos, né? Outros teóricos, subtópicos, que vão dizer de mais ou de menos coisas. Então, meu Deus, tá difícil aqui, né, gente? Como tudo isso acontece dentro da sala de aula? O processo de ensino-aprendizagem na sala de aula pode ser organizado em 3 momentos importantes e articulados entre si de acordo com a metodologia de ensino. Quem desenvolve a metodologia? A escola, o projeto político-pedagógico e o próprio docente na sua liberdade de cátedra. Então, a introdução e motivação, estabelecer ligações entre a noção que os alunos já possuem, e aí também há uma visão de educação que se baseia no que todo aluno traz consigo conhecimentos prévios, e a gente não está lá para depositar informações, mas sim levantar o que eles sabem e partir do conhecimento do aluno para se criar novas perspectivas, novas matérias. Então, essa introdução é essa ligação entre o que eles sabem e o que você pode partir do conhecimento que eles têm. E a motivação consiste em oferecer ao aluno estímulos e incentivos apropriados para tornar a aprendizagem eficaz. Como que a gente faz isso? É o grande dilema do educador do século XXI, como ser motivador, como trazer para esse aluno uma ideia de que aquilo é importante para ele. E aí você vai ter N métodos, N maneiras de fazer isso, que o professor vai acabar desenvolvendo esse processo de acordo com as suas experiências de sala de aula e de acordo com os seus estudos e com a sua formação específica. Mas dado que é sempre eficaz quando a gente parte de uma introdução respaldada na aprendizagem que o aluno já possui, né, nos conceitos que ele já tem. E porque aí você faz o que? A mediação. Você tem uma informação que ele não tem e você precisa mediar o conhecimento e o acesso dele a essa informação. Você não vai depositar nele, você não vai dar para ele, você vai facilitar, você vai mediar a aprendizagem de acordo com as suas capacidades cognitivas, de acordo com os seus comportamentos, com a sua observação, com o raciocínio, com o momento, né, de amadurecimento cognitivo que aquela criança tem, dependendo da série que você vai trabalhar, e assim ele vai conseguir assimilar comportamentos e conceitos e pensamentos abstratos e novas habilidades. Então, a assimilação é quando o aluno, além de aprender, ele apreende, ele assimila, ele faz daquilo algo compreensível cognitivamente para ele. E por último, a gente tem o domínio e a consolidação, que aí também vai ter várias maneiras de ser feito isso, mas o domínio de um conteúdo, de uma determinada tarefa, de um movimento, de dar um laço no sapato, de montar um quebra-cabeça, vai depender da memória, da teoria e da prática. Muita prática, porque a consolidação, que é a última etapa da aprendizagem, é quando aquele conhecimento assimilado se assenta, ele se consolida, ele se sistematiza, e aí o aluno pode, a partir daquele conhecimento, desenvolver outros, porque ele está consolidado. Certo? E aí, então, a gente finaliza essa parte de processos de aprendizagem, entendendo, né, o que é essa palavrinha maravilhosa que é aprendizagem, do ato de aprender com o ato de ensinar, as suas correlações e as etapas que você pode desenvolver, tendo em mente que isso é um processo, que isso varia de aluno para aluno, varia dos seus aspectos culturais, sociais, biopsicossociais e também no tempo de cada criança. Uma criança vai aprender muito mais rápido do que a outra, e não quer dizer que uma é mais ou menos inteligente do que a outra, mas que sim, os seus processos cognitivos são formados de uma maneira diferente, que para alguns leva mais tempo,
leva mais métodos, e aí isso vai ser trabalhado em didáticas, né? Não é a minha disciplina, mas para quem estudou e estuda didática, vai entender isso, que esses métodos de se chegar à assimilação e consolidação de sentimentos, de aprendizagens, de sentimentos também, de emoções, de comportamentos e de ações, são inúmeros, dependendo muito do que você quer atingir e qual é o seu público-alvo. Então, esse vídeo vai ser encerrado por aqui e a gente se vê daqui a pouquinho no vídeo de teorias da aprendizagem.